Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Olá galera, tudo bem com vocês? Começamos o nosso último de Trivela da série, dessa vez apresentando o grupo do Brasil e ao som de Pra Frente Brasil, música que não era oficial da Copa de 1970, vencida pelo Brasil, mas que embalou milhões de brasileiros. Bom, estamos aqui hoje com Douglas, Gustavo e Flávio, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Vamos falar do grupo do Brasil hoje aqui, né? Brasil, Sérvia, Suíça e Costa Rica. Eu queria começar com o Flávio, perguntando a respeito do Brasil, especificamente. Queria saber, o Brasil é o favorito principal para ganhar a Copa do Mundo? Eu penso que sim. Eu acho que hoje, com todo o trabalho que foi feito pelo Tite, eu acho que a seleção brasileira fez umas eliminatórias muito boas, o time está bem forte, bem agregado, a questão tática, técnica, eu acho que o Tite conseguiu conciliar bem. Inclusive, esse último amistoso contra a Alemanha, eu acho que deu para mostrar muita coisa. E passa fácil, Gustavo, do grupo? Então, passa fácil. Como eu havia falado, eu acho que os dois finalistas que iam ganhar a Copa seria a Bélgica e o Brasil. Só que eu andei pensando mais e o Brasil acho que passava mais fácil nas fases de grupos e eu acho que venceria essa Copa, viu? Suíça, Costa Rica e Sérvia. Qual deles vai classificar junto com o Brasil? Eu acho que a Suíça passa. Ela fez uma eliminatória muito boa, ela perdeu um jogo só contra Portugal, né? O último jogo, já era um jogo tranquilo. Eu acho que o time deles está bem reforçado e eu acho que eles vão passar e vão dificultar para o primeiro colocado do grupo F. Bom, concordo com o Flávio em relação à Suíça, porque, por exemplo, a Suíça tem muitos bons jogadores. O goleiro, Jan Sommer, joga no Borussia Mönchengladbach, lá da Alemanha. Tem o Embolo, um bom atacante, joga no Basel. Eu acho que a Suíça passa como segundo colocado. E o seguinte, que jogador do Brasil, voltando agora ao Brasil para você agora, que jogador do Brasil você acha que vai fazer a diferença na Copa do Mundo, tirando o Neymar? Eu acredito que o Felipe Coutinho, por ele ter trocado de clube, ele tem desenvolvido um bom papel lá no Barcelona, então eu acredito que depois do Neymar, quando o Neymar tá jogando, eu acredito que ele vai ser um bom, mas realmente vai se destacar. Não, eu tô achando melhor o Firmino, viu? Tá jogando bem no Liverpool, final da Champions, eu acho que o Firmino carrega um peso maior. Flávio? Eu acho que o Coutinho ia assim, com o Paulinho também. Eu acho que o Paulinho, com aquela chegada que ele tem muito forte, ele é um diferencial num jogo mais difícil, um jogo mais travado. Eu acho que ele dá um diferencial muito positivo pro Brasil. Gustavo, você acha que a zaga, incluindo aí, no caso, a posição de goleiro, é um ponto fraco do Brasil? Então, os zagueiros e os laterais, eu acho que são os pontos fortes, e eu acho que a defesa, a partir do zagueiro lateral, é boa. Por mim, eu escalaria o Ederson como goleiro titular, o Alisson como reserva, e aí os dois goleiros do Brasil, que é o Cássio e o Vanderlei, aí eu escolhi um dos dois. Certo. E você, Flávio? Em relação ao gol, acho que o Brasil tá bem. Inclusive, o Tite, ele tende realmente validar a decisão dele de escolher o Alisson, de manter ele na posição. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Não tem por que ter uma desconfiança do goleiro que vem jogando muito bem na seleção. Entendi. Bom, só para terminar o primeiro bloco, então, eu queria falar sobre o seguinte, Costa Rica. Em 2002, o Brasil ganhou de 5-2 na fase de grupos da Costa Rica, passou com facilidade. Só que em 2014, a Costa Rica pegou um grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai e ficou em primeiro do grupo. Ganhou, né, todas as partidas. Exatamente. 2018, o que esperar da Costa Rica? Olha, a Costa Rica, ela tem jogadores muito bons, incluindo o Brian Ruiz, se não me engano, ele joga no Sport, e tem Joel Campbell também, que joga no Sport também. Então, eu acho que a Costa Rica, dependendo se os seus bons jogadores estiverem numa boa fase, estiver jogando bem em Portugal e nos respectivos países que eles jogam, eu acho que a Costa Rica pode ficar em terceiro até. Tá, mas segundo não tem chance, você acha? Não, eu acho que não. E não pode surpreender? Não. Alguém discorda ou vocês concordam com o Eu Gustavo? concordo, eu acredito que seja saldo de gols ali. E você? Eu penso bem assim, esse time dessa Copa, ele é muito inferior em relação ao da Copa passada, que fez uma Copa maravilhosa, né? Eu acho que ele vai ser o fiel da balança no sentido de quem fizer mais gols ou, por exemplo, quem empatar com a Costa Rica vai ter pode ter um problema de classificação. Lembrando só que a Costa Rica ficou, na verdade, em segundo, né, das eliminatórias, atrás apenas do México, né?
Mas beleza, legal, galera. Vamos agora ao quadro Fala Cristão com as perguntas da galera. Meu nome é Fátima e a minha pergunta é a seguinte. Ultimamente nós temos presenciado muitos erros de arbitragem, juízes favorecendo times, e pensando em termos de seleção de Copa do Mundo, eu me lembro da Copa de 1986, né, onde o mundo inteiro viu a Argentina ser campeã com um gol de mão do Maradona. Então, diante disso, a minha pergunta é com relação a como um cristão, vendo o seu time ou a sua seleção em termos de Copa do Mundo, sendo favorecida e conquistando títulos dessa forma ilícita, como o cristão deve agir? Com humildade, reconhecendo e lamentando, né, por essa coisa chata, desagradável, ou se vangloriando, independente de como foi conseguido ou conquistado o título? É isso aí, valeu! Muito obrigado, Fátima, pela pergunta. Flávio, eu queria saber o que você tem a falar sobre isso. Eu acho que, assim como os jogadores, um jogador perde uma cobrança de pênalti, às vezes um lance importante para o seu time, os juízes, eles erram também porque eles são seres humanos, né? O esporte, ele tem essa questão. O fato é que, por muitas vezes, o que a gente vê é jogarem toda a responsabilidade, às vezes pelo fracasso, pelo mau desempenho de um time, num erro de impedimento de um milímetro ou num gol mal marcado, né? Eu acho que isso daí também é uma grande injustiça que se faz muitas vezes, né? Com o ser humano que está ali, tentando também fazer o melhor. Se o Brasil, no caso, ganhar a Copa do Mundo em cima de uma Argentina, por exemplo, com um erro de um juiz, às vezes um gol de mão ou um impedimento mal marcado, você comemoraria o título numa boa ou você... Qual seria a sua reação? Eu acho que é super triste quando isso acontece. Quando eu vejo qualquer jogo, eu sempre torço para não ter nenhum erro, porque o cristão nunca vai se alegrar de ter um resultado que decorreu de algo que não foi justo, por exemplo. E você, Douglas? Você concorda com o Flávio ou você tem alguma coisa a contradizer ele? Tenho, eu acho que em partes. Porque uma seleção treina 4 anos. Né? É o período que ele demora para chegar numa Copa do Mundo. Se no lance lá ele tiver que colocar uma mão, tudo, meu ponto de vista, ele tem que ver aquilo que beneficia o país dele. Porque muitas vezes é uma vez só na vida que é a última Copa, o último momento que ele tem. Então, eu acredito Como assim. o Suárez fez contra a Gana, não sim, foi? Eu não vejo problema algum, porque ali é um esporte. Isso não vejo como vai denegrir a imagem de uma pessoa porque ele fez ou não. Entendi. E você, Gustavo? Que ponto que você gostaria de defender? Eu concordo com o Flávio, viu? Porque o Flávio, como ele disse, errar é humano. E, tipo, não tem como você... O Douglas falou que a seleção, no caso, tem há 4 anos. Só que, mesmo se for para beneficiar o país dele, e se for o último jogo ou a última Copa dele, e ele se aposentar depois da seleção, eu acho que ele não devia fazer, no caso, a coisa errada, ou tipo, ele avisasse pro juiz que ocorreu tal fato, e aí, tipo... Como fez o Rodrigo Caio naquela partida contra o Corinthians, né? Isso, e aí, tipo, eu acho que o Cristão ficaria muito mais feliz com isso do que com uma Copa roubada, vamos supor. Entendi. Tá certo, então vamos então à segunda pergunta do Fala Cristão. Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e queria saber, vocês acham que se o Brasil ganhar a Copa, o Tite continua como técnico da seleção ou vai treinar algum time europeu ou algo assim? E se o Brasil perder, o que acontece com ele? Valeu, Matheus, pela pergunta. Gustavo, Tite ganha a Copa com o Brasil, ele continua no cargo? Continua. Eu acho que o Tite, ganhando ou não a Copa, ele continua. É o que eu espero como torcedor, porque eu acho que assim, se ele ganhar, vai coroar um trabalho que ele teve pouco tempo, né, na verdade, para fazer. E eu acho que o Tite ganhando a Copa, ele tem uma grande chance de levar a seleção a repetir a conquista, entendeu? Daqui 4 anos, porque eu acho que ele, na atualidade, é o melhor treinador brasileiro de longe. Eu acredito que o Tite, se o Tite ganhar, eu acredito que ele não fique na seleção brasileira. Você acha que ele vai pra onde? Ele pode se treinar um clube europeu ou uma coisa dessa forma. Porque ele ganhando uma Copa do Mundo, ele sai, eu acredito, em alto nível. Você acha só uma dúvida, você acha que treinar então um clube europeu, pra ele, no caso, vale mais do que treinar a seleção brasileira? Eu acredito sim, porque se ele conquistar a Copa do Mundo, eu acredito que ele sairia por alta. Tá, e se ele perder? Se ele perder, talvez ele ficaria.
Pra conseguir... Exatamente, é a minha opinião. Tá, e se ele, por acaso, ele sair ganhando a Copa do Mundo, no caso, treinando com o clube europeu, que técnico você acha que mereceria ocupar esse cargo? Hoje, Renato Gaúcho. Sem Renato sombra de Gaúcho, dúvida. o maior merecedor. O maior merecedor. Em termos de conquistas, o que ele está fazendo pelo clube que ele treina, né? Eu acredito que seria ele. Entendi. Eu, nesse ponto, eu acho que o Renato Gaúcho também seria o principal nome para assumir. Concordo que o Mano Menezes foi injustiçado, mas acho que ele não teria mais clima para voltar agora. Eu acho que o Renato Gaúcho também seria o principal nome. Só uma pergunta. Técnico estrangeiro, vocês são a favor ou contra? Contra. Contra. Tá certo. Vamos então à pergunta do nosso produtor. Acho muito válido, muitas vezes, nós fazermos analogias, com prudência, claro, em relação à Bíblia, em relação à vida de Cristo. Pensando nisso, vamos fazer um exercício. Pensando no nosso lugar, o que faria Jesus, como seria o jogador de futebol Jesus? Não Gabriel Jesus, o nosso Jesus Cristo, o nosso mestre. Como será que ele reagiria? Como ele reagiria às pressões? Como ele reagiria às entradas mais duras? Como ele seria esse jogador? Pensem aí um pouco, na opinião de vocês, como Jesus agiria. Valeu, Jaime, pela pergunta. Douglas, lá nos campinhos de Diadema, você tá lá jogando bola, de repente chega Jesus Cristo ali para jogar bola com você. Como seria jogar bola com ele? Algo muito diferente. Né? Você jogar com uma pessoa que é realmente perfeita, então eu acredito que seria algo realmente muito incrível. Flávio, sábado de manhã ele aparece lá para jogar futebol com você. Como que você receberia e como que você jogaria com ele ali? Olha, seria maravilhoso, né? Receber, assim, ter a experiência incrível de receber o nosso mestre e poder ver ele dando os exemplos maravilhosos de como viver, né? E eu acho que Cristo, nós somos os cristãos, ele tem que agir como um pequeno Cristo, né? Então ele certamente daria os melhores exemplos, a forma como proceder, como agir, como cuidar, como amar o próximo, mesmo praticando esporte, que isso é plenamente possível, né? Como sempre dar um bom exemplo nas ações, em lances polêmicos, ajudando, sabe? E eu acho que nós, como cristãos também, devemos buscar fazer isso, né? Nas nossas vidas, no futebol e em outras áreas também. Tá certo. E Gustavo, como seria para você chegar lá, ver Jesus jogando bola? Primeiro, você acha que Jesus jogaria bola com pessoas, às vezes, que não acreditam nele ou que não são crentes? Eu acho que sim, mas a opinião de uma pessoa que acredita em Jesus, que crê em Jesus, e a opinião de uma pessoa que não crê é bem diferente quando vai jogar uma bola. E em relação a quando... Tipo, eu tô jogando bola e ver Jesus entrando e jogando é simplesmente incrível, porque você só de imaginar, né? Só de imaginar. Você tá esperando ele chegando pra nos levar para o céu e, tipo, ele começa a jogar bola com vocês, começa a se divertir com vocês. E como o Douglas falou, não teria mais lances polêmicos, porque ele não faria... Eu acho, na minha opinião, que ele não faria nenhuma falta, né? Do jeito que ele é perfeito. Do jeito que ele é perfeito, acho que jogaria muita bola. Você acha que ele jogaria a bola, Flávio? Nossa, com perfeição. Melhor que Pelé? O Deus, com certeza. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Deus Melhor que Messi, Cristiano Ronaldo? Melhor do que qualquer homem que já existiu, que existe ou que existirá. Cara, melhor que Maradona, é simplesmente perfeito. Melhor que Pelé, perfeito. Tá certo. Eu ia perguntar alguns jogadores ruins aqui, mas seria mancada com os jogadores, né? Então deixa pra lá. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim da nossa série dos programas. Espero que vocês aproveitem agora a Copa do Mundo aí e torçam muito, claro, pelo Brasil, pela nossa seleção, rumo ao Hexa. Valeu, um abraço e até mais. Uhul! Até mais! Até mais!